Vitor para resolver. Torcedor atleticano está preocupado, com razão, nós vamos falar disso. O Dólar está aqui, o Eltinho está aqui, o Luiz está aqui, o Thiago Fernandes está aqui. Eu já vou acionar o Thiago Fernandes agora, porque ele apurou detalhes sobre essa possibilidade, né? O Paulinho vai para o Palmeiras, quem entraria? Eu também ontem estava em São Paulo, apurei algumas coisas. Hoje já recebi uma outra informação. Agora, o que eu sei de agora, ali, pouco antes de entrar no ar, é que é o seguinte, olha, proposta oficial, obviamente, ainda não tem, estão discutindo nomes e valores, mas a proposta vai chegar. Agora, o Thiago Fernandes apurou outras informações e vai trazer em primeira mão a partir de agora. Então, a gente já abre essa edição, atualizando a situação. Paulinho, Palmeiras, Palmeiras, Paulinho, quem vem, qual dinheiro e quem o Atlético pediu, Thiagueira? Vamos lá, o Palmeiras primeiro procurou o Atlético, HG, tentando a contratação do Paulinho. E aí, quando procurou, o Atlético bateu na tecla de que quer vender por 25 milhões de euros, porque quer transformar o Paulinho na maior venda da história do clube. E aí, transformar o Paulinho na maior venda da história do clube seria, de fato, vender por 25 milhões de euros, que é justamente o mesmo valor que o Bernard foi vendido em 2013. E naquela ocasião, 75 milhões de reais, hoje 160 milhões de reais. Então, o Atlético pediu os 25 milhões. O que o Palmeiras ofereceu de volta? Uma compensação financeira, não tenho o valor exato, e a inclusão de dois atletas. O volante Gabriel Menino e o meio-atacante Patrick, que é do time sub-20 do Palmeiras. Ele ainda nem sequer estreou pelo profissional, estava vendo os números do Patrick, tentando apurar um pouco sobre o Patrick, mas nem sequer estreou no time profissional. O Atlético, obviamente, não quer os dois jogadores, ou pelo menos não esses jogadores, e um nome que o Atlético gosta é do Gabriel Silva. O grande problema Quem? do Gabriel Silva. O Palmeiras não tem esse jogador, não. Então, o grande problema do Gabriel Silva é o seguinte: o Palmeiras detém 50% dos direitos econômicos dele. Só que os direitos federativos pertencem ao Santa Clara de Portugal. E houve hoje, inclusive, uma conversa para tentar ver se era possível incluir o Gabriel Silva no negócio. Não, peraí. Deixa eu ver se eu entendo. O Atlético, nesse negócio com o Palmeiras, pediu um jogador. E esse jogador é o Gabriel Silva. Gabriel Silva. Foi artilheiro, inclusive, da base do Palmeiras. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2021. Mas o Atlético foi tratar isso no Palmeiras, mas os direitos federativos dele tá com Santa Clara. Santa Clara é o clube do Bruno Vicentinho. Clube do Bruno Vicentinho. E o Atlético não sabia que os direitos federativos eram do Santa Clara. Não sei, imagino que não. Gente, mas aí eu parei. Imagino que não. E aí, quando o Atlético pediu esse jogador, o Santa Clara disse ao Palmeiras, que aí o Palmeiras, como o meio-campo nessa negociação, que só libera esse jogador por 8 milhões de euros, 10 milhões de euros. E aí, nessa negociação, é impossível ele ser incluído. Então, o Atlético vai buscar também, talvez, um atacante. Eu não tenho os outros nomes. Muita gente fala sobre Rony, eu não tenho essa informação, não tenho nem que sim, nem que não. Eu consegui uma. Então ótimo. Você tem alguma coisa para avançar no que eu tenho aqui? É que nas conversas, o nome do Rony foi tratado, de saber a situação e o interesse, de saber a situação e o interesse do Zé Rafael e de saber a situação e o interesse do Flaco Lopes. Só que o Flaco Lopes foi um jogador que, salvo engano, o Palmeiras meteu 10 milhões de dólares para contratar. E lá... Foi alto. Foi 10 milhões de dólares mesmo? 6, 8 milhões de dólares. Não foi 10 não, né? Pode ter sido 10, menos pode ter sido que 10 também. Enfim, sei que foi um jogador muito caro. E aí, o Flaco Lopes, ele, na verdade, ele não é centroavante. Ele faz AD centroavante. É um ponta de lança. Abaixo, hein, meu? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte. Então, esses nomes foram tratados na conversa. Bom, vocês querem o Paulinho, tem jogadores aí que nos interessam e tal, mas aí você citou que o nome do Gabriel Silva foi efetivamente uma pedida do Atlético. Isso, o Atlético sugeriu esse nome para negociação. Gabriel Silva, 22 anos, foi artilheiro do Brasileiro Sub-20 2021. Acho que ele fez 16 gols nesse Brasileiro em 15 partidas disputadas. É um bom nome. Não tô aqui criticando. Mas quanto o Santa Clara estaria disposto 8 a 10 milhões de euros. Não, aí também não. Mas eles têm 50, né? Mas metade disso... Só informação do não? Flaco. Pelos 50? Só informação do Não, Flaco. por 100. Pera, só para passar os valores. 9,5 milhões de euros. Não dá. O Atlético não pode aceitar. Sobre o Gabriel Silva, isso é por 100%. O Santa Clara detém 50%, o Palmeiras detém 50% dos direitos econômicos. É quase 50 milhões, né? Por um atacante que é jovem, mas lá nem no Santa Clara também não está. Como que ele tá lá? Você tem informação dos números dele lá? Ele tem até números razoáveis, mas não é um jogador com números grandes mesmo. Acho que ele fez 5 gols na temporada passada.
no Santa Clara disputando para subir de novo, foi campeão, na verdade, da Liga 2, ou 5 gols nessa atual temporada. Agora tem que checar isso aí. Eu Então é o seguinte, cheguei a ver os números dele, mas não tem me exato. parece que o GE, vocês podem confirmar, o GE publicou Gabriel Menino e Patrick, que é um outro jogador da base. É o Patrick de Paula não, viu, gente? Tô vendo? Ah, Patrick de Paula, não. Patrick de Paula tá lá no Botafogo. Eu acho que nem no Botafogo tá mais. Mas já saiu do Palmeiras faz 2 anos. Já. Então seria o Patrick da base e o Gabriel Menino. Só que eu falei agora de manhã com uma pessoa do Palmeiras que me disse, não, Gabriel Menino tem a possibilidade, ele deve sair mesmo, mas o Fluminense também quer na troca pelo que o Palmeiras queria o Martinelli. Então, isso aí, gente, são conversas. Proposta oficial ainda não teve, mas o Thiago Fernandes apurou e cravou que o Atlético procurou por Gabriel Silva, que é um jogador que o Atlético imaginou que pertencesse, os direitos federativos pertencessem ao Palmeiras, mas não, pertence ao Santa Clara. Se quiser vai ter que negociar lá com o Santa Clara, com o Bruno Vicentim, para conseguir virar isso aí. É um negócio meio louco, o Gabriel Silva, com tantas opções ali no Palmeiras, o Atlético querer o Gabriel Silva, me causa um certo espanto. Porque se fosse um cara, um moleque de 22 anos que está voando, justifica, mas não é o caso, Luizão. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos assiste. Cara, é uma loucura o time entrar num negócio sem saber qual o passo do jogador, a quem pertence, né? Você pedir pro Palmeiras um jogador que nem do Palmeiras isso aí pra mim, assim, desculpa, é uma loucura. Mostra hoje como que o futebol dentro do Atlético está sendo tratado, essa é a verdade. Eu particularmente não conheço muito do Gabriel Silva, não acompanho o futebol português de muito perto, mas você pensar hoje no Gabriel Silva, hoje nessa negociação do Paulinho, e ainda, cara, de novo, mais uma vez, o Atlético pedir pro Palmeiras um jogador que não pertence ao Palmeiras, gente, isso aí é uma coisa... Mas o Palmeiras tem 50% dele, né? Mas não adianta, envolve compra, independe do Palmeiras não, liberar, por exemplo, o peraí. Atlético. Tem que comprar para repassar, né? Envolve todo mundo, na verdade. Quando você vai contratar um jogador que alguém tem um percentual dele, você tem que conversar com todos eles. Então, Mas quem que é o Você principal? tem que comprar os Peraí. 50 que não é Ô, natural. Mas o primeiro lugar algo que você tem que ir não absolutamente- seria em Portugal? Na verdade, o primeiro lugar que você tem que ir normalmente é o agente do jogador, cara. Então, mas eu tô falando assim, mas no início não seria... As coisas não são assim, então, ele é o dono do passe, dos direitos econômicos, não é nem passe mais, dos direitos federativos é o Santa Clara? Cara, dá pra você conversar com o Palmeiras. Não dá, Thiago. Não adianta. Não, você O Palmeiras faz vai o ter- bem Palmeiras libera bolado, o Santa Clara 50%, não recebe adianta. uma Tanto dá parte. que o Atlético soube por que ele não viria. Pelo Palmeiras. O Atlético não teve Então, ligação do isso. Atlético pro Santa Clara. O Atlético ligando pro Palmeiras, ele já soube, não dá. Então, mas aí houve um intermediário. Porque eu vou lá no Palmeiras, seu Palmeiras, eu quero o Gabriel Silva. Aí o Palmeiras diz pra mim assim, não, Gabriel Silva, os direitos federativos dele são de Santa Clara. Vou ligar lá pra saber se ele quer te vender. Sabe uma coisa que... Você vai lá no Santa Clara e trata direto. É que assim, o Santa Clara e o Palmeiras são parceiros na divisão dos direitos econômicos. Mas eu acho realmente natural. Do ponto de vista do mercado, acho isso natural. O que me impressiona eu, no lugar do Atlético, tentaria o Rony. Não. Por Que isso é um eu cara me mais cascudo. Por isso eu me assustei o com que o Gabriel eu Silva, faria. Thiago. É o que eu faria. O meu ponto não é nem a forma como o Atlético conduziu essa possibilidade do Gabriel Silva. Eu acho absolutamente natural. O que eu, Thiago, tentaria era buscar o Rony. E além de tentar buscar o Rony, eu tentaria buscar também o Gabriel Menino, que acho uma boa opção. É novo, tem 24 mas anos. aqui, de verdade, a gente está Eu tô discutindo. te sentindo tão desanimado Eu com o Atlético. desanimadaço. Desanimadaço. Cara, eu fico assim, cada dia que passa eu fico mais de cara. Vou usar uma palavra, um termo usual, de cara com as coisas que acontecem no Atlético. O Paulinho, ele é um dos protagonistas da equipe do Atlético. Apesar do final melancólico no Campeonato Brasileiro, o Atlético chegou em 2 finais, uma continental e uma nacional, muito graças ao talento de jogadores como o Paulinho. O Paulinho, titular absoluto do Atlético e um dos protagonistas. Aí existe uma oferta para buscar 2 jogadores, os 2 citados aqui, Gabriel Menino e o Rony, que são desses jogadores, dentre vários, que podem estar nesse pacote que o Palmeiras está colocando, que não foram protagonistas, já não são protagonistas há um bom tempo na equipe do Palmeiras. E esses jogadores vão ser solução e desempenhar
E o Atlético ainda teria que buscar um cara do staff da altura do Paulinho para suprir a ausência dele. O Everton, o novo treinador do Atlético vai querer esses jogadores? Isso também. E um novo treinador do Atlético passa por esse crivo, por esse aval. Cara, que situação é essa do Atlético? Não, tem mais uma também. Você vai piorar minha vida ainda? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, vamos lá. Não existe a possibilidade... Gente, eu estou inventando isso, não. Não existe a possibilidade de um CEO do futebol? Existe. Já não foram atrás de alguns nomes? Rodrigo Caetano foi Rodrigo procurado. Caetano foi procurado. Tem gente que nega, mas não adianta negar. Aconteceu a reunião lá no Rio de Janeiro. Marcelo? Procede que o Marcelo Passo foi procurado? Não sei. Eu também não tenho honestamente informação. eu não Quem deu consegui Foi, avançar. foi publicado. Foi publicado. O GE tem isso. GE publicou? Não, então... Foi o PVC que deu a PVC notícia. falou. PVC deu. Eu não tenho informação, mas então confio. Você chegou a falar com o Marcelo Passo? Falei, né? mas ele deu uma desconversada. Mas também não negou. Não negou, não. Então vamos lá. Então, Elton, diante de tudo que você está falando, E o tem o do Atlético Grupo hoje... City também. O que tá no O Bahia. Grupo do City me City. negaram. Te negaram? Me negaram. Foi Só que noticiado, ele não. pelo menos. É, sim. Eu tô falando só que me negaram. Agora, o Marcelo Paz não confirmaram, mas também não desmentiram. Porque Eu não tenho informação mesmo. Porque, segundo informações, querem um CEO do futebol. Sim. Né? E precisa, né? Então, Querer não, precisa, é necessidade. Então, tem CEO do futebol ainda? Não. Não. Tem treinador? Não. Não tem. Tem diretor de comunicação? Não. Não, saiu, não. Tem gramado? Decisão do gramado? Aí, você quer mais... Não, que nós estamos virando hoje, gente. Peraí, né? Pega só Pega um o chicote, E o bate time aqui. tá se desfazendo Nós também. estamos, Os jogadores nós estão estamos só virando saindo. o ano, já 3 anúncios de saídas que não são novidades, já previa. E até mas, de confirmação também, Mas eu acho que né? novidade então seria contratação, né? Bom, nós estamos saindo nesse período, porque Cara, daqui 15 dias tem bola rolando. E aqui, HG, eu não passa pela minha cabeça que o Atlético esteja parado. Eu acredito que o Atlético esteja funcionando. Eu acredito que tem gente lá trabalhando. Eu não posso sentar aqui, trabalhar com futebol minha vida toda, como eu trabalho, e imaginar que o Atlético esteja parado. Não, o Atlético não está parado. Mas o momento, eu tenho que trabalhar com o que está acontecendo. É muito preocupante. É preocupante, sim. Hoje é dia 19 ou 20? 19. Hoje é dia 19. O Campeonato Brasileiro acabou, tem 11 dias. O Atlético está sem treinador há 14 dias. Então, tudo isso tem que preocupar o torcedor do Atlético. E quando aí existem as saídas que a gente já imaginava que fossem acontecer. Aí, a notícia que sai ontem em São Paulo é que o Palmeiras quer o Paulinho, que é o principal destaque. E por que o Palmeiras quer? Porque o Palmeiras acredita no potencial desse cara, sabe da qualidade dele, sabe que ele está pronto, sabe que ele encara a competição nacional ou internacional com a mesma gana, com a mesma capacidade de ser importante para uma equipe, que o Abel vê nele um cara para chegar e jogar, e o Atlético tá simplesmente assim, qual é a lista? Qual é os jogadores? Não, é 25, eu quero 25, mas às vezes se cai para 18 e você me dá 2 jogadores, gente, não é assim que funciona. Pode dar certo? Cara, olha as condicionais que estamos colocando num negócio desse. De verdade, eu não posso normalizar e achar que é simples e que vai ser bom pro Atlético o Galo perder o Paulinho. O torcedor, muitos questionam, mas coloca no papel o tanto que ele foi importante pro Atlético. Tanto que o cara foi protagonista. E aí vai simplesmente desfazer por um jogador da base e um Gabriel Menino, que é um nome que está sendo citado, que nem sendo aproveitado, ele entrava ao decorrer de períodos. Cara, é brincadeira. Assim, muito me preocupa. E tem outro, Eltinho. Boa tarde para todo mundo, pessoal que está acompanhando o programa. O Atlético, além de tudo, muito se fala na questão financeira. Tipo, mas aí o Palmeiras vai dar 18 milhões de euros. Ok, é um valor considerável. A gente olha para o mercado, não assusta, porque o mercado está muito inflacionado, mas também está dentro do que tem se pagado por bons atacantes, etc. Mas esses 18 milhões vão para onde? Porque, assim, o Atlético, para reforçar o time depois, parte desses 18 já tem que ser usado. Então, se a gente for pensar que o Atlético, num mercado inflacionado, vai precisar contratar uma reposição para o Paulinho, então já não são 18. Mas se traz o Rony, não é uma reposição. Mas o Rony não tá. Mas a gente não tem a confirmação do Rony reposição, Paulinho? dentro desse Até negócio. agora só... Não existe essa até agora só informação. especulação. É uma
uma hipótese. Estamos falando de hipótese. É uma hipótese. Até porque agora... Não, mas deixa eu concluir o raciocínio. Até porque agora não tem como, mas... Você não acha que o Rony seria uma Pode ser uma eu opção. acho. Pode ser uma opção para encorpar melhor o negócio, deixar o negócio um pouco mais aceitável para o Atlético. Mas nesse formato que saiu até agora, que é menino e o Patrick da base, que com todo respeito ao Patrick, não acompanhei a carreira dele na base até hoje, mas se o Palmeiras, que tem um aproveitamento de base tão bom, que é referência no Brasil, não está contando com ele para fazer parte do time profissional, eu não acredito que seja o jogador que o Palmeiras enxerga com potencial gigantesco. Ele pode, de repente, vir para o Atlético, virar um bom jogador, pode até acontecer alguma coisa, a gente já viu casos assim, de jogadores às vezes não vingar no clube, mas vingar no outro, mas a princípio não é um jogador que tem uma expectativa gigantesca em cima dele. Então também não dá para colocar essa chegada de um eventual... do Patrick especificamente, né, como algo, nossa, que troca vantajosa para o Atlético. Se coloca o Rony, melhora um pouco, porque pelo menos você já preenche uma lacuna do elenco com o Rony e pode buscar no mercado mais algum jogador. De repente você traz mais dois ou traz Zé um Rafael meia. e o Rony resolveria. Você pode trazer um meia Ajudaria atacante, investir um pouco mais em outra posição que não seja o ataque. Mas aí eu te pergunto, qual é o esquema tático do Atlético para o ano que vem? O Atlético vai jogar com um trio de ataque? Vai jogar com dois? Vai jogar com o meia centralizado, o Scarpa vai ser ponta? Você tem Mas treinador, a gente não sabe. independentemente de ter treinador ou não. Não, mas isso muda o número, por exemplo. Não, mas se você tem um trio de ataque, opções, se você vai ter um trio de ataque, você precisa de mais atacantes no elenco. Sabe o que se você eu tem uma consigo dupla, você entender talvez isso. consiga Você está falando de Parece que desenhar. não. Vamos desenhar uma hipótese aqui. Vamos desenhar uma hipótese. Vamos imaginar que vira o negócio do Atlético com o Palmeiras, o Paulinho vai e vem, vamos chutar, vem o Rony e o Zé Rafael. Eu faria na hora, com 18 mais Rony e Zé Rafael, na hora. Né? Eu prefiro o Gente, menino porque o menino é mais Se fosse jovem. o Gabriel Menino e Mas o Rony, eu faria na hora. Também. Menino e Rony eu acho Você ok, repõe a mas saída só do que aí, Paulinho, você com busca o meio ressalvas. campo, Só que aí amanhã contrata, vai, Luiz Castro, chutando, tá? Aí o Luiz Castro chega e fala, Não gosto. Mas não gosta do Rony, do... não. Ué, mas sei lá, Ué, meu irmão. menino? Sei lá, meu irmão. Vai gostar de quem, gente? A reta Lá final, o Rony a reta não tá final, jogando. A reta final do Rony, Não, o Rony não tá jogando. o O Abel menino já não também estava não. querendo mais. O Dudu vindo pro Gente, Cruzeiro lá, o ele não tá Rony não é jogando. mau jogador. Não é O mau Rony não é jogador. mau jogador. Ninguém tá Não, falando aquele do mesmo exemplo nível do que eu Eu tô Paulinho. falando da saída de um cara que fez 50 o gols em nível 2 do anos. o nível Não, do Paulinho... gente, peraí. entendo, Você tá eu entendendo. entendo que o Eu Paulinho não falei que seja ele é melhor ruim, que o Rony, não. ninguém tá discutindo isso. Eu tô dizendo que o O treinador, ponto é, você não tem um o treinador. Rony, você tem o Rony, mas aí chega o treinador, você tem o Rony e o Gabriel Menino. Ele não gostar dos dois, ele tá errado. Ué, tudo bem. Não sou eu que tô errado, ele tudo tá bem. errado. Não, tio, não é assim. Claro que é assim, sabe cara. que não. Cara, o encaixa em Rony cima, foi não decisivo usou. no O Abel Palmeiras. Os dois não O estão Abel sendo não tão usou. usados O mais Abel no não Palmeiras. Eu não Tá consegui errado. nem escutar o que vocês estão falando. Eu não consegui escutar ninguém. Você faz na com a verdade. gente todo dia. Você faz isso direto e olha Não. que a gente tá falando baixo, O hein? negócio que eu não consegui escutar, falou todo mundo ao mesmo tempo. Isso Por favor. acontece, você gritando. Não, você também faz isso todo dia. Não, gritar ou não gritar. Não grita, mas fala no meio de todo mundo. Não, E acha ruim então, quando é interrompido, não, hein? então, E acha ruim aqui, quando é interrompido. mas é só Pô, você, peraí, ué. só você escutar. Tá, O então Abel, decide, fala o que você quer falar, então, pô. o Sabe? Abel não estava utilizando. Mas é bom jogador. Mas quem tá dizendo que não Quem é? falou que o Abel- disse quem isso. falou que o Abel não gosta dele? Ninguém disse. Mas, não cara, estava sendo utilizado. o ponto é o seguinte ali, ciclos se encerram. O ciclo do cara se encerrou. Se não gostar, pra mim ele tá errado. É a minha opinião, ele tá Thiago, mas errado. ninguém tá dizendo o contrário, não. Tá Você sim. tá- não, Quando não, eu falei não, que tava não. errado, O que eu começou disse- a falar todo não, mundo. o Eu que eu tô disse é falando o no seguinte, contexto do negócio curioso, inteiro. O Rony tá aqui, aí vem o Rony, o menino. Aí o Luiz Castro chega, não agrada por algum motivo. Velho, Ou o cara não agrada do trabalho Desculpa, do Luiz Castro. se você tá contratando um treinador que não gosta do Rony e do Gabriel Menino, você tá contratando errado. Mas- Então mas eu vamos- nem falei então das vamos mudar o rumo peças, da eu história. falei do estilo Você de acha jogo. normal o planejamento rodando do jeito que tá rodando, sem um CEO do futebol, sem não- treinador? O ponto. Não, peraí, são duas coisas distintas. Eu acho que o Atlético erra. O Atlético erra quando ele não tem um CEO do futebol, que é alguém pra ser acima do Vitor, porque pra mim o Vitor não tem capacidade pra gerir um clube de futebol. O Vitor não tem capacidade pra ser um diretor de futebol. Não tem. E aí o Atlético precisa de alguém que atue nessa função. Isso pra mim não é normal. Agora, você contratar jogadores antes da chegada de um treinador é absolutamente normal. O mundo inteiro faz isso. O mundo inteiro faz Jogador, isso. se for jogador E aí, acima da sabe o que média, é mais sim, né, louco? Thiago? Ainda mais aqui. Que você contrata um treinador, ele dura até abril, em abril você contrata outro treinador. Cara, assim, pelo amor de Deus, isso Não, é absolutamente normal. eu Acontece diariamente. Vamos lá, o Corinthians foi para a Libertadores com 3 treinadores na temporada passada, na temporada atual. O São Paulo foi para a Libertadores trocando o treinador no meio do caminho. O ponto, cara, não é
contratar o jogador sem o treinador estar aqui. O ponto é, você tem que contratar bem. Se você traz o Patrick e o Gabriel Menino, pra mim você tá pegando mal. Se você traz o Rony e o Gabriel Menino, você traz o Zé Rafael e o Rony, pra mim você tá contratando bem. E aí independe do treinador que vai vir. O Atlético terá 2 bons jogadores e terá um treinador que com certeza vai utilizá-los. Cara, não tem cabimento chegar no futebol brasileiro, olhar pra Rony, olhar pro Gabriel Menino e falar, não dá, não serve pra mim. O Abel lá não ele tá tinha fazendo. o Tiquinho Soares, cara. Mas o Abel lá ele não tinha tá o Tiquinho usando. Soares, ele foi líder do brasileiro. O Abel o Tiquinho Soares é 12 vezes pior que o Rony. Tanto o Abel não tá são usando, 12. tanto o Abel não tá jogadores bem usando, diferentes eles estão também. querendo sair de lá, Thiago. Tá todo mundo querendo meter o Tiquinho era pé, reserva. porque Mas, o Abel cara, não tá mas aí usando é um mais. desgaste natural, é um contexto diferente. Tiquinho O Abel reserva. tem 5 Esse anos ano era lá. reserva. Não, mas com o Luiz Castro. Vamos combinar assim. O Luiz Castro tinha no time dele. Era. Quem que era o volante? Tietê, Tiquinho, Tiquinho Soares. Eduardo. Se ele não gostar de Gabriel, Menino e Rony, ele tá de Tietê, sacanagem. Tiquinho, Não, Eduardo. mas eu não falei no contexto de não sacanagem. gostar do jogador. O que eu tava dizendo é que o Atlético não tem como saber se só a chegada do Rony substituindo o Paulinho se já seria suficiente pro elenco. Você ainda precisaria contratar mais um. Porque depende, se você for com um trio de ataque, você precisa ter mais atacantes. Se você for usar uma dupla de ataque, às vezes com Rony e Hulk, você ainda tem o Daverson no banco, você dá uma segurada, você não investe tanto assim. Não, vai Para onde precisar- você vai investir o seu dinheiro depende também da forma como seu time joga. A chegada uma possível chegada do Rony, assim, o Atlético vai ter que ir no mercado buscar mais atacante. Mal ou porcamente, assim, antes você tinha ainda Saiu o Vargas e Kardec e o Kardec. Vargas, você tem o Palácios que até agora não conseguiu mostrar muita coisa. Então, assim, sobra hoje o Hulk, o Daverson, aí se vem o Rony ou não. E você ainda tem o Cadu, que é um menino Tá que ainda machucado. também que tá machucado, que só volta no meio do ano que vem. O Atlético, ele precisa contratar atacantes, ele precisa. E tá perdendo uma das principais peças do time nos últimos anos, então... A gente vai continuar falando desse assunto. Daqui a pouco ainda tem um outro aí que diz respeito ao Matheus Pereira também. Vamos falar, tem novidade do Everson também, Thiago? Everson, tem. Tem novidade do Everson, daqui a pouco também a gente vai falar.